Som. Paz, irmãos. Que bênção, hein? 2 cultos seguidos. Quem veio ontem se encheu ontem. Quem veio hoje está se enchendo mais ainda. E quem não veio hoje perdeu, porque a gente vai falar de um tema muito importante. Muito importante. E é igual foi falado ontem, cada culto é um culto diferente. Deus não vai repetir o culto que Ele fez. Amém? Ele não vai repetir. Hoje é um culto, domingo que vem é outro, e a gente vai seguindo assim. Cada culto é exclusivo. Amém? Muitas vezes a gente passa por algumas situações que a gente precisa de uma ajuda. Precisa de uma intervenção de alguém. E quando a gente precisa buscar essa ajuda. Às vezes a gente tenta, com nossa força, nosso braço, nossa mente, nosso network, as pessoas que a gente conhece, né, tentar, de alguma forma, ser ajudada dessa forma. Ou pelo nosso braço, ou pelas pessoas que a gente conhece. Mas hoje a gente vai conhecer uma história que fez toda a diferença buscar uma pessoa. Amém? Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Alguns conhecem essa história, outros não conhecem, mas é sempre bom relembrar essa história para a gente relembrar a quem que a gente deve recorrer. E, além de recorrer, como é que a gente deve agir com essa ajuda. Amém? Lucas 17, versículo do 11 até o 19. Vou ler todo só para dar um contexto geral da história, mas depois a gente vai passar ponto a ponto. Amém? Versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresente aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Vamos repetir só o último versículo. E ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Senhor, eu agradeço por essa oportunidade, Pai. Eu agradeço por falar sobre a Tua palavra. Eu agradeço por o Senhor usar, Pai, as pessoas, as ferramentas que o Senhor tem na mão, Pai. Que nesse momento, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração atinja os corações que estão aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma história bem conhecida do leproso samaritano. Aqui Jesus estava fazendo uma viagem até Jerusalém. Só que no meio do caminho, ele passa por uma aldeia. E nessa aldeia, acontece que Jesus encontrou 10 leprosos. A lepra, que era a doença que eles tinham, era uma doença bem contagiosa, que as pessoas que tinham a lepra não podiam ficar na sociedade. Não podia estar aqui perto, assim, por exemplo, como eu estou com o Wesley. Não podia. Eles deviam ficar à distância da sociedade, de todos que estavam com ele, de convívio, inclusive a família, inclusive o esposo, o marido. Então eles tinham que ficar em um lugar afastado, todos que tinham lepra. E aqui, os 10 chegam para Jesus de longe, que não podia estar por perto, eles gritam de longe:
Jesus, tenha compaixão de nós, porque era uma dificuldade que eles tinham, era algo que eles precisavam de cura. Até o momento eles não tinham sido curados, eles estavam à distância da sociedade. Imagina comigo, eles estando à distância da própria família, tendo que ver a sua família à distância, seus filhos. Se era um pai de família, ele tinha que deixar o trabalho, ele tinha que deixar, deixar de dar o sustento para sua família por conta da doença. Se uma esposa, ela deixava de cuidar dos filhos para estar fora, vendo os filhos à distância, podia estar com risco deles crescerem sem os pais, sem o pai, sem a mãe, ou o filho crescer sem uma referência paterna. Olha só. Então, essa era a doença. E aqui eles gritam, de longe, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Então, Jesus apenas disse, vão e apresente-se aos sacerdotes. E o que acontece? Aqui, eles obedecem ao que Jesus faz. Eles estavam acreditando que Jesus podia fazer alguma coisa, e eles foram. Primeiro eles viram que Jesus estava passando pela aldeia. Provavelmente era uma oportunidade única. Assim como esse culto hoje é uma oportunidade única de você alcançar algo de Jesus. Hoje é a oportunidade. Não é amanhã, não é terça-feira, não é quinta, não é domingo, não é hoje. Não podemos deixar para amanhã o que Jesus quer fazer hoje nas nossas vidas. É hoje. Então eles viram a oportunidade. Viram que preciso de ajuda. Mas será que é dos médicos? Provavelmente tinha médico na época. Lembra da mulher do fluxo de sangue que gastou todo o seu dinheiro com os médicos da época? E mesmo assim não resolveu? Provavelmente eles deviam ter ouvido essa história. Nossa, ela gastou tanto dinheiro, sendo que tinha o Jesus aqui para curar. Eu vou fazer o mesmo, eu vou buscar Jesus. É Ele que eu tenho que buscar. É Ele que eu preciso, então eu vou falar com Ele. Os 10 pensando, junto. E aqui, Jesus fala, vão e se apresente aos sacerdotes. E o que acontece? Versículo 14. A parte B. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Sobre a palavra de Jesus, eles foram purificados. É dessa maneira que a gente consegue alcançar algo da parte do Senhor. Se o Senhor não falou, a gente não vai alcançar. Se o Senhor não disse para fazer, não faça. Se Ele não mandou, não faça. Mas se Ele mandou, faça. Se Ele mandou, acredite. Se Ele mandou, creia que vai acontecer. E aqui é o primeiro ponto dessa história. É que a fé sem ver acontecer. Por que isso sem ver acontecer? Em algum momento Jesus, ele de fato curou. Aqui no texto que a gente leu inteiro, Jesus, ele curou, colocou a mão sobre os leprosos? Não, né? Ele não chegou assim, está curado. Não. Aqui o que ele diz? Versículo 14. Vão e se apresente aos sacerdotes. Mas por quê? Por que tem que se apresentar aos sacerdotes? Porque lá em Levítico 14, do versículo 1 até o, acho que 32 mais ou menos, fala sobre a cerimônia de alguém que estava leproso e foi curado. Ele devia fazer o quê? Assim que estivesse curado, devia se apresentar ao sacerdote para que fosse feita toda uma cerimônia de purificação desse leproso e concluísse esse estágio, essa dificuldade que o leproso teve. Mas o milagre aconteceu. Eles ouviram Jesus, creram na palavra e foram até o sacerdote. Só que no meio do caminho, eles ainda estavam leprosos. Da onde surgiu a cura? Como aconteceu a cura? Acontece que Jesus lançou uma palavra.
e eles foram. Eles ouviram e creram. Então a cura veio a partir da fé sem ver acontecer. Não aconteceu, mas o ato de eu ir até o sacerdote, dizendo para o sacerdote que eu estou curado, mesmo não estando, eu acredito que eu vou ser curado. Eu acredito que eu vou alcançar aquilo que eu preciso. É isso, a cura veio por conta dessa atitude. A fé é uma certeza das coisas que não se veem. Em Hebreus fala isso. E a certeza das coisas que não se esperam. Essa era a mentalidade dos leprosos. Eles foram até o sacerdote pensando, eu estou curado. Jesus falou que eu estou curado. Se apresente. E a cura aconteceu por isso. E a gente pode aprender muito sobre isso. Aqui é um contexto de cura, de doença, mas a gente pode pegar como a gente está falando das emoções durante esse mês, a gente pode aplicar isso na nossa vida. Muitos traumas na nossa vida passada nos deixa inerte hoje, nos deixa paralisado com pensamentos de que não vai dar certo, que eu já perdi, mesmo que eu tente, eu não vou conseguir. Então, o que esses leprosos podem nos ensinar é que, olha, eu sei a minha condição, eu estou precisando de uma cura na área emocional, preciso me libertar do passado. Aconteceu coisas no meu passado que não foi culpa minha. E se foi, eu também me sinto culpado. E isso me trava para coisas que Deus quer trazer na minha vida. Eu quero conseguir um casamento, mas eu tenho traumas com meus pais. Eles se divorciaram. Muitos traumas de emprego. Eu tentei enviar currículo, disseram não, não, não. Se não estão aceitando, então o país economicamente está falido. Então não vou mais enviar currículo. Não há chance para mim. Então, esses traumas do passado é que eu preciso de cura. E os leprosos, aí que eu venho naquilo que eles nos ensinam, é que eu estou com essa condição, mas eu creio que eu vou mudar. Eu creio, eu já me vejo curado dessa condição. Eu já me vejo que o que eu passei vai servir de experiência. Eu vou contar para outras pessoas que estão passando agora o que eu passei, como que pode ser resolvido. Os leprosos nos ensinam isso, a ver algo que não está acontecendo agora, mas que vai acontecer. Amém? Esse é a primeira coisa que a gente pode aprender com os leprosos. Com os 10. Mas a gente consegue aprender mais uma coisa com somente um. No versículo 15, um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta. Olha só, com os 10 a gente consegue aprender que a fé é algo que a gente precisa ter para alcançar nossos objetivos. E com um, a gente consegue aprender que a gente precisa aprender o reconhecimento do milagre. Os 10 foram curados, diz o versículo 14. Todos foram curados, sem exceção. Mas um teve uma atitude diferente dos 9. Ele reconheceu que o milagre foi feito por intermédio de Jesus. Jesus deu a palavra para ele e ele seguiu. E quando aconteceu, ele olhou e falou: "Pera, está sumindo, está sendo curado. Por conta da palavra de Jesus, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso voltar até Ele, eu preciso glorificar a Deus em voz alta, eu preciso dizer para todos que o Senhor é bom, que a glória só é para Deus, em voz alta, para que todos ouçam." Aqui, ele se enche de alegria. No versículo 16, ele se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus. Uma demonstração de reverência, de humildade, de se humilhar diante de Jesus e demonstrar a grandeza dele, falando assim: "Senhor, não fui eu sei que eu tive fé, eu sei que eu tive fé." Todos aqui ao meu redor, todos os 9 que estavam junto comigo também foram curados. Glória a Deus por isso, porque há anos eu estava com isso, há anos eu estava longe
da minha família. Há anos, contextualizando, eu estava precisando de um emprego. Há anos eu estava querendo uma família, construir um lar. Há anos eu sempre tropeçava na mesma coisa e o Senhor me ajudou. Ele teve essa atitude de falar, não fui eu, Senhor, foi o Senhor. Aqui, ele se prostra, dizendo que Jesus, que tinha feito o milagre. E, por último, terceiro ponto, aqui ele mostra a gratidão por quem o ajudou. Então, essa era a diferença do samaritano. Aqui, ele lhe agradece no versículo 16. E o Evangelho de Lucas ele faz uma observação, que aquele que agradeceu foi samaritano. Não era alguém da classe judia, não era alguém que se considerava religioso. Na verdade, entre os religiosos ele era o mais excluído. E a gente pode aprender isso. Às vezes a gente está tão amarrado nas nossas demandas, nossos hábitos religiosos, em orar, buscar a Deus, em estar cultuando, mas a gente esquece da humanidade do ser humano. Às vezes a gente esquece que a gente precisa sair de uma máscara e agir como ser humano de verdade. Aqui, o samaritano demonstrou que a gratidão é algo que Jesus fica admirado. Não é algo que Jesus ele se admira por nós estarmos aqui cultuando. Sim, se nós estivermos de coração quebrantado, sim, o Senhor ele se alegra com isso. Mas o que mais importa não são os sacrifícios, mas que se obedeça a sua palavra. É isso que o Senhor se alegra. Aqui, a gratidão foi o que mais chamou a atenção de Jesus. Não foi a cura. Não foi a cura. É o fato de alguém que você ajudou vir até você e falar, muito obrigado pela ajuda. Isso faz total diferença para você, não faz? Quando você ajuda alguém, ou a pessoa te ajuda e você vai lá e te agradece, faz toda a diferença, não faz? Isso é como se colocasse um óleo nas engrenagens do relacionamento. Se você é uma pessoa grata, os relacionamentos eles são renovados, a pessoa passa a querer te ajudar mais ainda por isso. E isso é muito bom. E aqui, no final, Jesus pergunta, mas não eram 10 que vieram até aqui, gritaram de longe, né? Pedindo a minha ajuda, tendo misericórdia, compaixão de mim, e só um que voltou para dar glória a Deus e me agradecer? E não era nem religioso, era um samaritano. O que aconteceu? Cadê eles? Jesus, ele fica pensando consigo, até querendo que o samaritano refletisse, porque Jesus não faz nada à toa, né? Ele nunca vai falar uma coisa para você, se tipo, é só para ele. Não, ele quer que você reflita. Tipo, será que aquela atitude sua foi ideal, foi boa? Será que ter se irritado assim, achando que você tinha razão, foi boa mesmo? Você tinha razão, mas será que foi boa mesmo? Ele não está fazendo isso, é uma pergunta retórica. Ele sabe que você vai refletir. E é justamente isso, ele quer que nós possamos refletir sobre a fé, sobre ele, a fé sobre a palavra dele, a fé sobre aquilo que ele diz para nós, porque aqui o tempo todo está falando, lá fora também o Senhor fala através das pessoas, através de uma conversa, através de um louvor, através de um devocional, o Senhor fala. E ele espera que nós acreditemos naquilo que ele fala, com fé, sem duvidar. Sem duvidar. Foi o que os leprosos fizeram, sem duvidar. E, mais do que isso, ele quer que nós agradecemos. Posso até mencionar o testemunho da Aline. Ela veio aqui, contou algo que aconteceu na vida dela. O Mateus veio aqui, contou. Isso é uma forma de gratidão a Deus. Isso é uma forma que Deus fala, esse meu filho, essa minha filha está me agradecendo.
e não só me agradecendo, mas está edificando outras pessoas. Então, olha só a importância de agradecer. Olha só quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, e Ele faz, a importância de a gente agradecer, de contar testemunhos, de no final do culto contar, irmão, olha isso que aconteceu. Olha só o emprego que o Senhor está me dando. Olha só, minha família está cada dia mais sendo abençoada. Minha vida emocional, às vezes a gente não conta, né? Porque tem vergonha. Eu mesmo, por muito tempo, tive muita vergonha de contar sobre vida emocional, mas eu vejo que, com o passar do tempo, o Senhor me curou de muitas coisas, muitas crenças, muitos traumas, muitas coisas que eu que contribuí para que minha vida emocional não estivesse boa. Mas agora eu posso dizer que, se eu estou aqui falando aqui na frente de todo mundo, é um milagre de Deus. É algo que Deus fez na minha vida. Então eu conto sobre a questão da vida emocional, eu conto que estar aqui é um milagre de Deus. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contando essa história dos leprosos e me identificando. Acredito que muitas pessoas se identificaram, muitas pessoas, eu creio, com fé, sem ver o que aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, que muitas pessoas serão curadas. Muitas pessoas que estão aqui serão um divisor de águas na vida de cada um aqui. Um testemunho pode mudar a vida de alguém. Alguém contar o que aconteceu na sua vida pode acender uma chama, uma luz no fim do túnel. Às vezes a gente sente que tudo está perdido, né? Igual aquela música do Marquinhos Gomes. Se tudo está perdido. A gente pensa assim, justamente por conta da nossa vida emocional, por conta da nossa mente, a pastora Viviane contou sobre a neuroplasticidade. Aqui é um tema muito interessante, eu gosto dessa área da ciência, né? Envolve ciência e um pouco da psicologia ali, que é bastante interessante. Que é o quê? Repetindo o que ela falou ontem, para quem não estava aqui, vou ver se vou acertar aqui. É a capacidade do cérebro ele se adaptar em relação às suas atitudes. Se você repete uma atitude, o seu cérebro ele vai se moldar a partir disso. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem a crença de que você vai vencer. Não, eu vou vencer, aquele emprego já é meu. Eu vou vencer. Naturalmente, você vai se tornar uma pessoa que acredita. Naturalmente. Com o tempo, você vai se moldando para isso. Com o tempo, você vai ser uma pessoa que tem fé. Isso é uma prática. Então, o cérebro vai se moldando. Agora, ao contrário, é a mesma coisa. Se você acha que você vai perder, se você acha que já está tudo acabado, acabou, derrota para mim, eu não mereço o que eu tenho, eu não tenho valor, é dessa forma que o seu cérebro vai aprender sobre você, ele vai se moldar a respeito disso. Então, os leprosos, vendo que tinha uma necessidade, eles vieram até a pessoa que podia curar eles. E um só agradeceu. Então, com tudo que eu falei sobre cura e gratidão, que nós possamos ser cura, no caso a fé e a gratidão, que nós possamos aprender e fazer com que o nosso cérebro se molde, né, com base na neuroplasticidade, se molde nessa forma. Que forma? Uma forma de fé. Nós possamos ser uma pessoa de fé, uma pessoa de referência de fé. Falando, não, esse daí tem fé. Esse é até chamado de doido, porque acredita em cada coisa, mas é uma referência de fé. E gratidão. Agradecer pelo culto de hoje. Agradecer porque nós estamos aqui num domingo à noite, aqui agora é 7h13. A gente podia estar fazendo uma social aqui, uma baladinha, porque aqui pode fazer, né? Tem um espaço, tem uma mesa de som, só falta as bebidas aqui, podia. Mas nós estamos fazendo o quê? Cultuando ao Senhor, a gente está ouvindo uma palavra. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente busque a cura através
dele, através da palavra dele, através da palavra lançada que ele deu. Amém? Por último e concluindo, vamos abrir em Salmos 34. É um salmo criado por Davi, depois que ele foi... durante a perseguição que ele estava tendo com Saul perseguindo Davi, no Salmo 34, para que nós fiquemos mais incentivados a termos fé e agradecer. Amém? Vamos ler o versículo. Versículo 1 primeiro. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Olha só, ele vai dizer coisas boas para o Senhor o tempo todo, não é agora, né depois, é todo o tempo. Em todo tempo ele vai dizer alguma coisa boa sobre o Senhor. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu cantarei com todo o meu coração para o Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor, e os humildes ouvirão e se alegrarão comigo. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqui fala que ele buscou o Senhor e o Senhor acolheu. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirão de vexame. Clamou o aflito. Tínhamos 10 leprosos pedindo compaixão. E eram 10 pessoas aflitas. E aqui fala, clamou o aflito no versículo 6. E o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Ele clamou. E o Senhor ouviu e livrou de todas. Não deixou nenhuma ali para falar, não, ó, você vai ficar dependente de mim aqui, ó. Você tem aqui, ó, não vou resolver essa vida porque eu sou malvado. Não, o Senhor é bom e tira todas as angústias. Versículo 7, esse versículo provavelmente você conhece. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele acampa ao nosso redor. Ele está conosco e nos livra. Versículo 8, aí vem um convite. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem. Às vezes a gente toma coragem quando a gente tem uma experiência pequena. O que teve aqui uma experiência pequena com o Senhor que falou, peraí, se isso pode acontecer, imagina se eu tentar isso aqui. Você ficou ousado. E o Senhor não reprova esse tipo de atitude. Ele quer que você venha e prove Ele. Fala, será que isso realmente vai acontecer? Será que se eu colocar a minha fé nele, isso vai acontecer? Aqui, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. 19. E último, para concluir, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Amém? Então, o que a gente pode aprender sobre isso? Nós temos muitas dificuldades, muitas tribulações, às vezes a gente não consegue agir com as nossas próprias forças. Aquilo que a gente não consegue, a gente às vezes fica paralisado pelas circunstâncias. E os leprosos aqui nos ensinaram muitas lições. A primeira é que a gente precisa ter fé. E fé não é aquele acreditar que amanhã tudo estará bem, só jogar a palavra assim ao vento, mas de coração, visualizar que já aconteceu. A gente cantou aqui que a gente não vive pelo que a gente vê, mas a gente vive pelo que a gente crê. Porque o justo viverá pela fé.
É dessa maneira que a gente vive. Alguém que sabe que tem o recurso, tem o acesso a Jesus, sabe disso, que a fé é importante. E também a gente aprendeu que a gratidão é uma das coisas que chama a atenção de Jesus. Amém? Então, nesse momento, gostaria que todos ficassem de pé, para fingir que a gente está acabando.